agora ficou fácil refutar os protestantes. Eu vi agora há pouco uma postagem, né, de um protestante, e nessa postagem ele colocou a imagem do bezerro de ouro, né, e o povo em volta, e dizendo que é os católicos, né, quer dizer, né, que eles entendem as coisas tudo ao contrário. Então esse protestante, né, ele colocou a imagem do bezerro de ouro e o povo em volta, e escreveu, né, uma frase: realmente é isso que eles são, né, uma coisa assim, né, é isso que eles são, né, ou seja, para nos chamar de idólatra, né. Então esse protestante colocou essa figura do bezerro de ouro, né, numa caixa ali, num altar, e o povo em volta, para dizer que é nós católicos. Mas veja só que falta de discernimento, né? Porque é justamente o contrário. O bezerro de ouro são eles. Porque veja, né, o contexto em que foi fabricado, né, o bezerro de ouro. Moisés, né, sobe a montanha, o povo se apavora com a demora, fica ali agoniado com aquela demora, né, e fala para Arão construir um deuses para ele. Porque, segundo o povo reclama de que esse Moisés aí, que subiu essa montanha, isso aí já morreu, isso aí não vai voltar não. Então vamos construir aqui deuses que caminhem à nossa frente. Está lá em Êxodo 32, é só conferir, né? Então o povo faz essa murmuração, não aguenta esperar ali Moisés descer da montanha e pede, né, para Arão fabricar deuses que andem à frente do povo. Então Arão cede, né, a essa pressão e faz o quê? Pega os objetos de ouro das pessoas e fabrica, né, o bezerro de ouro. Veja, e coloca ali em cima de uma caixa, né, levanta ali um altar. Veja, né, essa atitude de Arão e do povo foi desaprovada por Deus. Moisés, quando desceu a montanha, despedaçou, né, aquele altar, aquele bezerro de ouro, condenando, né, numa atitude clara de condenação, que aquilo ali foi sim uma idolatria. Por quê? Porque veja só, o povo criou uma figura de um bezerro, criou um altar e disse que aquele bezerro era o seu Deus. Era o seu Deus. Veja que aqui não tem nada a ver com o fato de estar diante de uma figura, diante de uma imagem. Porque os israelitas já tinham a Arca da Aliança. Os israelitas tinham a Arca da Aliança que Deus mandou fazer, que é uma caixa de ouro, né? Um baú de ouro, contendo duas imagens de querubins em cima. E o povo também se prostrava diante desses objetos. Não dizendo que era seu Deus, né? Não da mesma forma que fez com o bezerro de ouro, dizendo aqui é meu Deus, né? Não dessa maneira. Veja a diferença, né? Veja a diferença. Então a gente vê claramente o bezerro de ouro era o quê? Era uma concorrência, algo que Deus proibiu, que Deus não mandou o homem fazer por conta própria, um outro altar. E Arão fez, e os israelitas fez. Então naquele momento eles cometeram, né, esse pecado de idolatria e foi condenado. E aonde isso tem a ver com o protestantismo? É só pensar. Olha só. O que é que os protestantes alegam? Eles dizem que a igreja de Cristo faliu, que a igreja de Cristo acabou. E assim, eles estão desmentindo, né? Estão desacreditados nas promessas de Cristo, que disse que as forças do inferno não poderiam vencer a igreja dele. Então, né, os protestantes usam um argumento parecido com aqueles que os israelitas usaram para cometer aquela idolatria. Os israelitas usaram um argumento dizendo: Moisés não vai voltar. Esse Moisés aí morreu. O que é que os protestantes dizem? A igreja de Cristo faliu. A igreja de Cristo se acabou. Não existe mais, né? Então a gente fica fundando o nosso próprio altar. Cada um funda a sua própria igreja da maneira que quer. Cada um ensina como batizar da maneira que quer. Cada um ensina como cobrar o dízimo e oferta da maneira que quer. Cada um ensina
qual é o dia do Senhor e qual não é. Ou seja, né, eles dizem para nós católicos, Cristo não fundou igreja, essa igreja aí acabou. Assim como os israelitas naquele momento disseram, Moisés morreu, Moisés não vai voltar. Então, diante dessa sua argumentação, né, dessa desconfiança de que a igreja de Cristo acabou, eles vão e fundam a própria igreja, para enganar as pessoas. Veja, foi o que Arão e os israelitas fizeram com o episódio do bezerro de ouro. Eles julgando que Moisés havia morrido, já tinha morrido, né, não ia voltar, então criaram o seu próprio altar, criaram a sua própria religião. E veja, no nome de Deus. A mesma coisa os protestantes. Eles fundam a igreja dizendo aqui é de Deus. Eles disseram que aquele bezerro de ouro era Deus. Então o protestante que funda a própria igreja, ele diz para você que ali tem Jesus Cristo, mas não tem. É idolatria pura. Fundar a própria igreja é idolatria pura. Segundo as Sagradas Escrituras, não existe nada, né, de Gênesis a Apocalipse que aprove a atitude dos protestantes. Então, quando esse protestante postou, né, essa imagem do bezerro de ouro e dizendo que é nós católicos, ele caiu do cavalo, porque é justamente ele, né, justamente eles. Porque, como eu já disse, né, o bezerro de ouro representa a concorrência, aquilo que foi condenado por Deus. Eles diziam, repito, né, Moisés não vai voltar. Então fundaram a própria religião, criaram a própria religião. Os protestantes dizem, a igreja de Cristo acabou. Então Lutero restaurou, ou seja, Lutero criou aqui, né, o bezerro de ouro dos protestantes, com as suas doutrinas. Essa igreja aí acabou e nós vamos criar agora, cada um, a sua própria igreja. Então isso é idolatria pura. Deu para entender, meus irmãos, a jogada, como é que é aqui as coisas? Quando ele disse que o bezerro de ouro é nós católicos, é justamente o contrário. Porque, como eu disse, né, os israelitas já tinham o seu objeto, a Arca da Aliança, eles tinham o seu objeto para ter uma referência ali, lugar da presença invisível de Deus, que era, né, os querubins. Então não se trata aqui de confeccionar imagem ou não, se trata de você criar uma outra religião, um outro segmento. Você criou um altar concorrente com o de Cristo. O bezerro de ouro foi uma concorrência que foi condenada rapidamente por Deus. Então a mesma coisa os protestantes fazem hoje. Julgando que a igreja acabou, como eles dizem, não, a igreja acabou. Então, se a igreja acabou, cada um pode fundar a própria igreja. Se Moisés não vai descer a montanha, cada um pode criar o seu bezerro de ouro e dizer que é seu Deus. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo, porque eu achei muito interessante essa postagem desse protestante, que ataca a igreja, né? Ataca os sacramentos da igreja, mas eles nunca param para perceber a grande trave que está no olho deles. Na hora que eles descobrem que eles não têm uma vírgula de base bíblica, não tem nada de base bíblica que aprove o protestantismo, na hora que eles descobrirem isso, eles acordam para estudar verdadeiramente o que a igreja ensina sobre toda essa dogmática católica. Beleza? Então é isso aí que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.